turma, tudo bem? Veremos agora o controle estatístico do processo. Vimos na aula anterior a estatística industrial, relacionada à estatística descritiva, a estatística inferencial com alguns testes de hipótese e fechamos o módulo com regressão à média. Veremos agora o famoso CEP. O CEP pode ser definido como um método preventivo de se comparar de forma contínua alguns resultados de um determinado processo, visando identificar a partir de dados estatísticos as tendências de variações. E o objetivo é, claro, reduzi-las ao máximo possível. Por exemplo, no cálculo da capacidade do processo, o que nós queremos fazer é reduzir a variabilidade. E também, um indicador muito utilizado é o CPK, que o CPK é uma métrica que visa que, se ele for maior do que 1,3, significa que o processo é um processo capaz, mas a meta é chegar na máxima capacidade, que é melhor investigado com a aplicação do 6 sigma. Algumas ferramentas da qualidade nós temos diagramas, histogramas, curva da distribuição normal, cartas de controle, que é o cerne desta aula, a capacidade do processo, gráfico de Pareto e o diagrama de causa e efeito, também de Ishikawa. O que são cartas de controle? São gráficos de análise e ajuste de variação de um processo. Isso está vinculado ao tempo, por meio de suas características básicas, e também a centralização, que é a média, e a dispersão, que é o desvio. Já essa centralização pode ser verificada por meio de uma média do processo e a dispersão pelo desvio padrão da amostra. Vimos os tipos de dados de variáveis que nós temos na estatística, ok? Então, as cartas de controle, essas podem ser uma carta de controle por variável. O que vem a ser isso? São baseadas em variáveis contínuas, que podem apresentar dados que podem ser medidos ou que sofrem alguma variação de forma contínua. Por exemplo, a variação na altura de um talhão ou a resistência à tração. Já por atributo, é baseado em distribuições discretas e possui um caráter dicotômico, ou seja, os dados podem ser contados ou classificados. Por exemplo, passa ou não passa, conforme ou não conforme. Se fosse para ser feita à mão, a carta de controle, nós temos esse dado do tamanho da amostra, que é K vezes N tem que ser maior do que 1000. K, o número de amostras, e N, o tamanho das amostras, maiores que 100. O cálculo da média, usa-se a média aritmética das amostras. Aqui é a média aritmética. Aqui é a média das amostras, ok? Aqui é a média do processo. O desvio padrão, que todo mundo sabe calcular, ok? E o desvio padrão do processo. Ao trabalhar com cartas de controle, nós temos que estipular o limite superior e o limite inferior. Nós temos aqui mais A3 e menos A3. E para o desvio padrão, usamos limites de controle superiores e inferiores, que é o B4 e o B3. Isso aqui, pessoal, é tabelado. Contudo, o curso será feito em Minitab. Bom, aqui nós temos um fluxo. Dados do tipo de variáveis ou atributo. Se for variável, nós temos alto ou baixo volume. Se for um volume baixo, nós faremos um gráfico individual, que é o I/R. Se for alto, nós temos o X-, que é um gráfico mais utilizado. Se for por atributo, nós temos o tamanho do lote, que pode ser constante ou não. Se o lote não é constante, nós temos
tipo defeitos ou defeituosos, que é o gráfico U ou o gráfico P. Ou sim, se tem defeituosos ou defeituosos, ou seja, são gráficos constantes, nós usaremos o C ou o gráfico NP. O propósito do CEP é indicar quando um processo está funcionando de forma ideal, ou seja, apenas com causas comuns. Nenhuma ação corretiva é necessária. Ações desnecessárias podem, na verdade, aumentar a variabilidade. E quando um processo está desordenado, necessita de algum tipo de ação corretiva, que são as causas especiais. Aqui nós temos um exemplo de uma causa especial, que pode ser causada por um lote isolado de matéria-prima com problema, uma desregulagem ocasional do equipamento, a quebra do equipamento de medição e falhas humanas ou de comportamento. Causas comuns são a compra sistemática de materiais com baixa qualidade, inexistente treinamento ou falta de padronização das operações. Os principais gráficos por variáveis são o x-bar, que é entre o x/s, o x/s, ok? E os valores individuais. E também tem alguns que são baseados na amplitude móvel. Então agora vamos trabalhar com o primeiro exemplo. Abram, por favor, a planilha CEP.mtw. Neste exemplo, pessoal, nós temos aqui 20 amostras, ok? De N1 a Tn5. Usaremos aqui o gráfico do x/. Vamos aqui em iniciar, carta de controle, variáveis subgrupos, x/r, ok? Pegaremos aqui as informações de N1 a N5. Subgrupo size, vamos informar, aliás, nesse momento, vamos informar aqui em cima, observações em uma única coluna, ok? E vamos pegar N1 a N5, ok? Nós temos aqui os limites inferiores e superiores da média e aqui embaixo da amplitude. O que nós temos aqui de informação é que o processo está dentro das especificações, ok? Nada de anormal. Aparentemente pode ter algumas causas especiais, daqui a pouco eu mostro como obter tais testes. Bom, o Minitab, se vocês forem, vamos abrir novamente, iniciar, carta de controle, x/r. Aqui nós temos x/r options, ok? Nós temos aqui os limites, os testes, ok? Aqui em teste, nós podemos verificar o teste de causas especiais e a performance do teste, ok? E aqui tem as explicações de cada campo. Na aula que já está com vocês, eu disponibilizei o que significa cada informação aqui, ok, pessoal? Desta forma, eu não vou repetir na aula virtual. Então, vamos avançar a abrir o gráfico agora x/r. Vamos lá. Então, neste exercício, nós temos aqui as especificações, 0.6, mais ou menos 0.03 polegadas para cima ou para baixo. Vamos criar o gráfico x/r. Vamos vir aqui. Iniciar, carta de controle, x/r. Pegaremos aqui a informação, sempre em uma única coluna, do turno. Verifique que aqui aparece a informação, pessoal, que nós temos aqui um subgrupo de tamanho 3. Então, vamos vir aqui no Minitab, vamos iniciar,
ferramenta, caixa de controle, grafo x barra R, tá ok? Vamos pegar aqui a informação do turno e subgrupo size 3, ok. Aparentemente nós temos algumas causas especiais. Faremos alguns testes agora. Vamos clicar aqui no editar o diálogo. Vamos aqui em x barra options, teste, e vamos testar se tem ou não causas especiais. Ok. Não deu nenhuma causa especial. Novamente aqui em x barra options, teste. Vamos testar aqui a performance do teste. Ok. Bom, podemos afirmar que o processo está sob controle. Não tem nenhum ponto aqui, mesmo olhando para o gráfico de amplitude, nenhum ponto fora dos limites de especificação. Limite superior e limite inferior. A questão 3, ele pede: as especificações dadas têm alguma relação com os limites de controle do gráfico? Se sim, com essa relação. Na verdade, não há nenhuma correlação. Um processo pode estar sob controle e ter uma baixa capacidade, e vice-versa. Então vamos ver agora. Faremos agora com base neste exercício aqui, no mesmo, vamos avaliar se esse processo aqui, o turno, está sob controle. Nós temos aqui a seguinte informação: os limites de controle, que ficará entre 0.057 e 0.063. Então vamos ver aqui, iniciar, ferramentas da qualidade, cálculo da capacidade. Primeiramente, eu já comentei com vocês, vamos identificar se essa amostragem é ou não normal. Vamos aqui iniciar, estatística básica, teste de normalidade. E sempre trabalhar aqui com Anderson Darling, teste 01. Ok. Olhando para o valor P, sempre, pessoal, é o valor P que é a nossa análise final. Podemos afirmar que essa amostra pertence a uma distribuição normal. Portanto, faremos o cálculo da capacidade. Iniciar, cartas de conta. Vimos que esse processo ele é normal e ele é um processo que está dentro das especificações. Agora veremos a capacidade. Iniciar, ferramentas da qualidade, cálculo da capacidade normal, turno com um subgrupo de 3, tá ok? Valores inferiores 0,057 e o superior 0,063. Vamos dar agora OK. Bom, olhando para o CPK, percebemos que o processo tem uma baixa capacidade, ou seja, esse processo está dentro das especificações, porém um CPK muito baixo, ok? E nós temos aqui muitos defeitos por milhão. Devemos trabalhar para reduzir essa variabilidade. De que forma? Usando essas ferramentas da qualidade. Temos também um gráfico de corridas para avaliar alguma dispersão. Vamos aqui em ferramentas da qualidade, Run Charts, turno e 3. Ok. Percebe-se que há vários pontos aqui dispersos, o que pode ser um indício que há uma grande variação em relação à média, ou talvez que os nossos pontos, nossos limites estejam muito espaçados. Deve-se verificar com a qualidade.
Um outro teste muito interessante é esse da capacidade Six-Pack. Vamos aqui iniciar ferramentas da qualidade, capacidade Six-Pack normal. E aqui dá para perceber de uma forma conjunta que o processo está dentro das especificações, contudo ele possui uma baixa capacidade. Estes são as principais métricas, que é o CP, o CPK e o CPM. São métricas clássicas de indicadores de capacidade. Então o objetivo é reduzir a variabilidade do processo. Então nós não podemos confundir limites de controle com limites de especificação. Os limites são externos ao processo. Eles podem representar requisitos de engenharia para satisfazer um controle total de qualidade. Já limites de controle os limites de controle são internos ao processo e eles refletem a faixa esperada da variação deste processo. E isso tem que ficar bastante claro para vocês. Quando se trabalha com o gráfico X/R, nós temos o subgrupo e a média do subgrupo. Abrindo o gráfico X/R, faremos com base na coluna pH, contém os dados pH tirados em função do tempo. E o valor mínimo permitido para o pH são 4,15. Então vamos usar agora o gráfico X/S. Então vamos abrir esse arquivo. Então vamos iniciar o cálculo. Iniciar gráfico de controle X/S. Pegaremos aqui o pH. Yes. Vamos marcar aqui toda observação, pH com 3 grupos. Aqui em X/S, opções, teste, verificar a presença de causas especiais. Ok. Olhando para o gráfico de média, o processo está bem centrado em torno da média. Apesar que na 19ª, mais ou menos, nós temos aqui algumas variações aqui, mas abruptas. Já o gráfico de amplitude, o desvio, o gráfico de desvio, nós temos aqui alguns limites inferiores próximos de zero. Nesse caso aqui, pode ser um indício que o processo tem uma alta variabilidade. Contudo, o exercício pede para calcular a capacidade do processo. Então vamos lá. Iniciar. Ferramentas da qualidade. Vamos sempre para o capacidade Six-Pack. Normal. Vamos por pH. Em 3 grupos. O limite é só fornecer o limite inferior, que são 4,15. E vamos dar OK. Bom, olhando, o processo está dentro das especificações, mas o CPK está muito baixo. E realmente, o gráfico de dispersão mostra que o processo possui uma alta variabilidade. Contudo, quando olhamos para a capacidade, o processo tem uma baixa capacidade, um CPK de 0,44. Bom, para encerrar a aula, veremos agora o gráfico de variáveis contínuas individuais. Abram, por favor, o arquivo cep.mtw. Então, vamos calcular agora, iniciar, CART controle, variáveis individuais, o IMR. Okay? Ao fazer isso, vocês vão perceber que nós temos aqui algumas variáveis que são causas especiais. Okay? Nesse ponto aqui, mais precisamente.
E olhando para média, a algum momento a média ela fica fora das especificações, ok? Então, vamos agora os dados no arquivo imr.mtw. Vamos pegar a coluna experimentos referentes ao comprimento do eixo torneado para 25 peças. Crie um gráfico IMR, analise os seus resultados. Eles indicam alguma condição de controle? Liste as indicações se houverem e o que está acontecendo com esse processo. Nós temos aqui, pessoal, esse é o gráfico. Vamos fazer isso depois em casa. E percebemos que nós temos que o processo não está sob controle. Há presença de causas especiais e o processo está totalmente fora dos limites de controle. E o mesmo acontece pela